Olá pessoal, começando mais uma entrevista da nossa série para a Conferência de Seguros na Prática e hoje a gente está recebendo aqui a Sônia Marra, da Marra Corretora de Seguros. Seja bem-vinda, Sônia. Obrigada, Anderson. Tudo bem? Estou participando aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Legal. Muito obrigado, Sônia, por ter aceitado o nosso convite e para ter aqui essa conversa aqui com a gente conhecer um pouquinho, quem não te conhece, também conhecer um pouquinho da tua história e compartilhar um pouco da tua experiência, tá certo? Tá certo. Então vamos lá. Sônia, eu queria começar pedindo que tu contasse um pouco como é que você veio parar no nosso mercado, né? Ou melhor, em que momento ali você resolveu se tornar corretora de seguros? O que veio antes disso? O que te levou a esse caminho aí de hoje até atuar como corretora de seguros? Por formação eu sou administradora com especialização em finanças, com pós-graduação em gestão empresarial e sempre trabalhei com vendas, né? Me considero assim a minha maior experiência área comercial, negociação e gestão de pessoas, né? Eu realmente adoro trabalhar com pessoas e foi basicamente o que fiz a vida inteira. Comecei muito cedo, não tive assim inicialmente um planejamento de vida, de carreira, né? Fui fazendo um pouco de cada coisa e durante meu início de vida profissional eu trabalhei com vendas em diversas e na área sempre fui muito estudiosa, sempre busquei conhecimento e por uma citação do livro Arte da Guerra, onde é mencionado conheça-te a ti mesmo, né? Eu tomei para mim e fui buscar um autoconhecimento. Me tornei astróloga, trabalhei com astrologia, fui trabalhar com a minha professora, então durante 3 anos fiz mapa astral, paralelo vendia alguns serviços e alguns produtos e organizei alguns eventos e quando foi num determinado período de vida, né, quando basicamente eu estava com 30 anos, eu pensei assim, gente, eu preciso realmente encontrar o meu propósito e fazer um planejamento de vida a partir de agora. E foi um divisor de águas na minha vida, né? Até então, trabalhava muito por necessidade e aquela busca constante, né, de conhecimento, de capacitação, mas eu precisava realmente de um propósito. E foi aí que eu comecei a escrever minha história. Bacana. Né? Então, com 30 anos, então, teve ali uma virada. Tu já tinha alguma formação? Já tinha em alguma área? Não, até então a minha formação, eu tinha apenas o 2º grau, né? E como eu comecei cedo, tinha muita responsabilidade, já tinha uma filha, então eu sempre fui muito prática, mas eu não tinha até então um planejamento, né? Onde você queria as chegar? As coisas organizadas, então assim, eu trabalhava muito, eu tinha até essa facilidade, porque eu sempre fui muito trabalhadeira e esforçada, mas com aquela minha realidade de organizar cursos, de vender uma coisa, daqui a pouco vendo outra, eu via que daquela forma eu não ia atingir os objetivos que eu queria para a minha vida. Então foi um momento principal, porque antes de você estabelecer um objetivo profissional, você tem que estabelecer um objetivo de vida. E eu fiz uma avaliação até então, eu já trabalhava há mais de 10 anos e na verdade eu não estava efetivamente construindo algo sólido. E era o que eu queria, eu almejava ter minha casa, ter meu carro, dar o melhor para minha filha. E foi aí que eu comecei a escrever minha história. Entendi. E eu sei que tu tem passagem por uma seguradora, né, pela Sul América, mas foi nesse momento aí que você começou a trabalhar já no mercado de seguros ou teve alguma coisa antes disso? Não. Dentro desse planejamento, eu fiz planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, eu botei no papel exatamente tudo que eu queria alcançar até os 40 anos.
E aí eu pensei, pô, eu comecei a identificar o que eu tinha de ponto forte, comecei a aprimorar o que eu tinha de ponto forte e desenvolver o que eu identifiquei que era ponto fraco. Partindo dali eu falei, bom, se eu tenho toda essa facilidade, se eu gosto de vender, eu amo o que eu faço, gosto de pessoas, eu preciso encontrar um produto, um serviço que me dê condições de ter uma remuneração boa. E aí eu fui, essa busca, né, e sempre me capacitando até encontrar a oportunidade, que foi em 96, né? Até então eu ainda fazia esses eventos, trabalhava com astrologia, era todo um trabalho focado no ser humano, né? Apesar de não ter me formado em psicologia, estudei muito psicologia e fazia esses atendimentos terapêuticos, esotéricos, né? E foi aí que surgiu a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro. Então, Entendi. eu, na verdade, antes de trabalhar com seguros, fui agente de investimentos e foi o período da minha vida que foi de 96 a 2001, onde eu pude, de fato, trabalhar muito, abrir mão de muita coisa, mas, em compensação, atingir todos os meus objetivos, realizei tudo que eu planejei para mim, construí realmente o patrimônio que eu almejava e foi assim muito gratificante, porque nesse período, mesmo conseguindo realizar e atingir esses objetivos, eu consegui formar equipes, ou seja, não ficou parado num propósito só, que era aquele do meu trabalho individual. Eu comecei a fazer formação de equipes e desenvolver essa parte que é muito gratificante, né? Entendi. E para quem está assistindo, entenda ali, que tipo de investimento você vendia naquela época? Trabalhei com agronegócios, né? Investimento em boi, arroba de boi. E também intermediei alguns negócios, mas tudo cliente alta renda, tá? Uhum. Então, você vê, eu comecei com esses investimentos em 96, em 98 eu abri a minha empresa, né, que era Marra Assessoria. A minha equipe se chamava Marrakech. Olha só. E foi um trabalho assim, muito gratificante e que me proporcionou realmente uma carteira de clientes alta renda. E por conta desse trabalho, eu fui buscar essa formação, me formei em administração, me especializei em finanças, até por conta de agregar o máximo valor ao que eu estava realizando profissionalmente, né? Entendi. Fui muito feliz, tive realmente assim uma equipe maravilhosa. Todas as equipes que eu formei assim ao longo da vida, eu sempre tive uma premissa, né? É importante a gente equilibrar a vida pessoal, a vida profissional e a vida espiritual. E nesse núcleo de trabalho, quem vende sabe o quanto é difícil. Não importa o ramo, o produto, o vendedor ele tem uma rotina muito intensa, porque a cada dia é um novo dia, a cada mês começa tudo de novo. Então eu digo que independe de área, porque eu trabalhei com investimento, era assim, quando comecei a trabalhar com seguros também. Que a rotina do profissional que é autônomo, né? Você tem que ter um equilíbrio muito grande, principalmente a disciplina da sua rotina. Você precisa equilibrar e viver com menos do que você ganha. Isso aí é primordial, né? Em qualquer área. E no contexto de trabalho em equipe, que eu acho que é o que mais dá força, é a troca. São os pares, trocar a experiência, dar força um ao outro no momento mais difícil. E eu acho que, olha, no trabalho tem que ter diversão, tem que ter comprometimento, né? Porque quem gosta e ama o que faz, eu digo porque eu amo o que eu faço, o trabalho não é um peso, mas é desgastante. Então, se a gente não tiver aquela disciplina para atingir os objetivos e os resultados, não tiver aquele momento de diversão, porque você precisa aliviar, né,
e não tiver atrelado a isso a ética, né? Que eu acho que é o principal, porque se você está no mercado e pretende ter uma sustentabilidade nele, aquilo que você vai fazer com o teu comportamento, com a tua atitude, com o resultado que você busca, é primordial ter ética, ter comprometimento, ser leal, né? Ter generosidade, porque assim, se você ajuda, você é ajudado. E eu acho que ao longo da minha trajetória profissional, tudo que eu fiz, eu consegui galgar os objetivos por conta da disciplina, por conta da troca. Eu sempre valorizei muito o saber de cada um, né? Eu acho que a gente aprende com todas as pessoas e isso faz muita diferença. E a gente percebe muito em tudo que tu faz, tudo isso aí que tu falou, a gente percebe muito nas tuas atitudes, na tua fala, mas principalmente ali naquilo no teu dia a dia ali, em alguns projetos que a gente teve a oportunidade de fazer alguma coisa junto, a gente percebe muito disso aí, de tudo que tu falou. E aí eu queria entender ali, nesse momento ali, como é que foi o convite para entrar no mercado de seguros, para trabalhar numa seguradora, na Sul América, no caso. Pois é, o convite surgiu quando eu me formei em administração, eu fiz um trabalho de conclusão de curso com TCC, né? TCC, fidelização de clientes, mas com foco nessa consultoria. Uhum. Então foi todo baseado na minha experiência prática em consultoria, uma venda consultiva com clientes alta renda. Então, com base até nessa experiência, eu fui convidada, posso até citar o nome, né? Foi o Marcelo Fares, que era da Sul América na época, e que me convidou para trabalhar quando ele teve a oportunidade de desenvolver o Salão de Vendas de Vida e Previdência. Como não era a experiência dele, no momento ele lembrou, né? E me convidou. Para mim foi um desafio, imagina, eu tinha a minha filha com 2 anos, eu quando terminei em 2001 eu parei de trabalhar com investimentos e programei mesmo ter 2 anos para me dedicar inteiramente à minha filha. E só pude realmente me dar a esse luxo, a gente fala assim, né? Ficar 2 anos sem trabalhar, porque eu me organizei e tinha investimentos que eu podia mensalmente ter essa minha renda, né? Então, assim, apesar de nunca ter trabalhado com seguro, eu sempre fiz a minha previdência e sempre fiz um planejamento financeiro. Isso aí faz parte da minha natureza, né? Então, assim, foi unir o útil ao agradável. Foi um desafio, mas ao mesmo tempo, quando ele falou, olha, tem que desenvolver equipe, o salão, a oportunidade é boa, mas assim, tá zerado, né? E foi assim que eu fui para o mercado de seguros. Esse convite foi em 2003, então assumi o salão, uma supervisão, né, diretamente ligado ao Marcelo Fares e ao Sérgio Ricardo, e fiquei no salão durante 3 anos, onde foi a equipe azul, que, né, foi uma grande família. Desenvolvemos um trabalho muito bacana ao longo de 3 anos. Em 2006, eu saí do salão e fui para um projeto na rede, né, para desenvolver grandes corretoras. Sim. Aí esse projeto foi um projeto piloto que foi em Volta Redonda. Nesse período desse projeto, trabalhei ligada ao Oscar Formichella e o Roberto Fiore. Então, assim, eu até estou citando porque foi assim, todos os desafios que eu tive, né, enquanto seguradora, foram assim, maravilhosos, de muito aprendizado, e o melhor de tudo, eu construí um trabalho com base no relacionamento com os pares dentro da seguradora, relacionamento com os corretores fora da seguradora, né, e com o mercado como um todo. Então, assim, foi um período que eu pude me buscar competências, porque a gente, até para atingir o resultado e fazer dar certo, né, você
Era um outro mercado, né? Era um outro mercado. Saiu de investimento, foi para seguros. E a primeira coisa que eu fiz quando quando deixei de ser agente de investimentos e fui trabalhar com vida e previdência, né? O foco no salão até era a previdência. Assim que eu comecei a trabalhar na Sul América, eu fiz a minha inscrição para fazer a prova na Funenseg. Eu falei, eu preciso conhecer esse universo, né? Então, aí eu me remeto lá atrás, você tem que conhecer a si e o outro, né? E foi o que eu fiz, eu tenho que conhecer o universo do corretor, porque o corretor é o meu cliente, né? Então, eu precisava encontrar o melhor para ele. E sempre foi a base do meu trabalho, procurar encontrar o melhor para todas as partes. Então, o projeto lá em Volta Redonda deu certo, foi com a TRJ, com o Hélio Lavorato. Na ocasião, passei 3 meses visitando os clientes com ele e mostrando como trabalhar vida e previdência. E ele no caso dele lá era uma corretora de seguros, queria desenvolver esse nicho. Isso, a corretora de seguros voltada para seguro de transporte, uma corretora grande, o Hélio um profissional fantástico e deu certo, funciona bem até hoje. Né? Terminado esse projeto, eu já estava pensando em, saindo da seguradora, montar minha corretora. Eu já tinha meu certificado que eu tirei na Funenseg, para você ver, eu sempre tinha plano B e até C. Né? Eu estava sempre assim, pensando no próximo passo e nunca me preocupei de começar de novo. O começar de novo é sempre um momento novo, uma motivação. E desde que eu trabalho com pessoas que eu tenha o propósito, que é fazer o melhor para o cliente, porque o cliente é cada um que você está ligado por uma necessidade, né? E aí eu fui desenvolver o último projeto meu na seguradora, que foi desenvolver vida e previdência, benefícios, né, em assessoria. E nesse momento a assessoria aqui no Rio foi a CDS, que é a Central Distribuidora de Seguros, né, uma das maiores assessorias. É mesmo. Tive a oportunidade de desenvolver esse trabalho lá. Então, lógico, é árduo, porque o perfil do corretor de assessoria é 95% automóvel, ramos elementares, mas foi muito gratificante porque, historicamente, treinamento de previdência, quase ninguém tem interesse, ainda mais em assessoria. Né? E os meus treinamentos realmente ficavam assim, repletos, e era interessante porque era bem didático, eu não pegava conteúdo do produto, era trabalhar mesmo, entrar no sistema, mostrar como é. Eu já levava assim, bem mastigado, numa linguagem bem simples, que é a linguagem do corretor. E eu acredito que o que facilitava essa forma de passar tão objetiva é porque eu tinha essa experiência prática, né, de consultora, apesar de nunca tinha sido corretora de seguros, mas eu era consultora, eu era vendedora, eu era assessora, tudo que se traduz em você vender alguma coisa para o cliente, né? Então eu conheço as dores, eu conhecia as dores do profissional autônomo, do vendedor, do corretor, do consultor, e com base nisso eu já realmente traduzia de forma bem simplificada como você iniciar e como fazer para você galgar, né? Porque eu conhecer o ramo de seguro de pessoas, eu acho que é importante para todos. Só que nem todos têm esse perfil. Sem dúvida. Né? Nem todos. Mas, assim, o propósito que foi, na época, foi atingido, porque na CDS eu consegui contribuir com alguns, pelo menos meia dúzia de corretores naquela época, realmente compraram essa ideia e se dedicaram, e hoje são profissionais de vida e previdência. E a assessoria em si, que tem lá a sua área de benefícios, que é, assim, fantástica, a cada ano se desenvolve mais, né? Então, assim, foi trabalho bem gratificante. E recentemente a gente esteve visitando eles lá e comentaram justamente isso, que quem plantou essa sementinha lá de benefícios, hoje eles são uma assessoria especializada em benefícios, mas eles comentaram justamente isso, quem plantou essa sementinha lá atrás foi justamente você. E olha a coincidência aqui, né?
A gente realmente a gente deve e é o que justamente que você falou isso que eles guardam lá, que realmente foi super importante lá para eles e mudou a história. Eu acredito que durante esse teu período na Sul-América você conseguiu mudar a história de muitos corretores, né? Ajudar a transformar em muitos corretores e também lá com eles também com essa assessoria. Pois é, e isso é consequência daquele meu propósito lá aos 30 anos, sabe? Quando eu escrevi a minha história, eu acho que a gente, independente de área de atuação, independente de assim, empresa, independente de qualquer coisa, o principal é quando você idealiza a história que você quer escrever da sua vida, você tem que saber aonde você quer chegar e estabelecer a sua missão e a sua visão. Então, a minha missão sempre foi agregar um valor, levando solução para o meu cliente, seja ele quem for, o cliente final, né? Então, eu procurei estabelecer nas minhas relações de trabalho sempre priorizando o relacionamento, né? E o relacionamento, com facilidade e solução, você chega ao atingimento de metas e objetivos, né? Sem dúvida. Então, naquele período, uma das coisas que eu falei, eu vou trabalhar para conquistar tudo que eu gostaria. Agora, o mais importante para mim é realmente, com o meu trabalho, com a minha dedicação, é fazer a diferença na vida das pessoas. E isso inclui todas as pessoas que passaram em algum momento na minha vida, né? Então, não importa a empresa, o produto, o trabalho que você está realizando. O que importa é, de fato, a diferença que você faz na vida das pessoas que estão à sua volta. Porque isso não tem preço, né? Dinheiro você ganha nessa empresa, naquela, desde que você trabalha, o dinheiro você ganha. E você ganha, e você gasta, né? E ele é feito para isso. As relações não. Aquilo que você faz para um ser humano, para uma pessoa em algum momento da vida, aquilo ali, ele vai ter uma conotação eterna. Então fica gravado o que você faz de bom, o que você faz de ruim, né? E todo mundo, independente de formação, de capacitação, todo ser humano está aqui para se desenvolver, para evoluir, né? E para contribuir com a Terra, com o universo de alguma forma, né? Então eu acho que isso é possível para todo mundo. Agora basta a pessoa realmente colocar como propósito, e eu coloquei. E eu dizia, a minha visão é ser, no mercado que eu atuo, uma referência de ter contribuído um pouquinho que seja com cada pessoa que passou na minha vida, né? E eu te falo, hoje me sinto uma pessoa assim, mais do que milionária, porque em todos os lugares que eu trabalhei, que passei, eu plantei uma sementinha e eu deixei minha marca. Que bacana, né? Então, assim, eu sempre fui muito comprometida, eu me cobro muito. E eu sempre busquei, em qualquer lugar que eu estivesse, identificar qual era a necessidade daquele lugar e o que estaria ao meu alcance para contribuir. Porque senão a vida não vale a pena, né? Você olhar, tá bom, eu tenho uma trajetória profissional, eu ganhei muito dinheiro, eu ganhei muito troféu, eu ganhei várias campanhas e tudo passa. Então, esse momento passa, né? O que eu tenho hoje? Muito dinheiro, muita fama de passado e muita gente que vira a cara para mim porque eu não sou mais daquela empresa. Isso é muito comum e eu acho que você, entendendo um pouquinho o ser humano, você vê que muitas pessoas que tiveram até uma vida de sucesso, conquistaram riquezas, quando olham para trás, não conseguem, assim, ter a plena realização de uma vida de trabalho realizado. Então, eu sempre procurei trabalhar com o meu objetivo de melhorar o meu entorno, fazer o máximo pelo meu trabalho, atingir, superar metas, né? Porque a gente que trabalha com vendas é sempre essa superação,
mas nunca deixar o propósito e aquele objetivo principal, que é evoluir, conquistar, mas sempre deixar algo positivo para as pessoas ao seu redor. Sônia, agora eu queria entender ali, quando você saiu da Sul América, você começou a atuar, já tinha o certificado, né, a habilitação para ser uma corretora de seguros. E como é que foi o teu início ali como corretora de seguros? Olhando um pouco agora a tua história, faz todo sentido hoje o trabalho que tu realiza com vida, com previdência, esse trabalho mais consultivo em relação a finanças dos clientes. Mas como é que foi aquele início ali? Desde o início tu entendeu que o meu caminho aqui na corretagem de seguros é trabalhar com vida e previdência? Como é que foi isso? Eu já tinha feito basicamente um planejamento de quando eu saísse da seguradora, eu montar a minha corretora e voltar a fazer um trabalho de venda consultiva, como eu fazia com investimentos. E aí era focar no vida, né? Então, logo que eu saí da Sul América em abril, dia 4 de abril de 2007. Então eu falei, bom, agora eu vou começar a botar em prática o meu plano, meu planejamento, para me tornar corretora de seguros com foco em benefícios, né? Só que meu expertise maior até era em previdência, porque era o produto carro-chefe, o Vida estava em segundo no salão, né? Mas o meu objetivo era inverter, até porque a minha ideia, eu fiz um planejamento, como eu estava começando do zero e a gente sabe o quanto é difícil, eu tinha realmente a reserva e condições de me manter durante alguns meses e de investir em todo esse início, né, de trabalho como corretora de seguros. E foi assim que começou. Logo que eu saí, ainda aconteceu que eu recebi convite logo no dia seguinte e na mesma semana de 2 seguradoras, né, para trabalhar e desenvolver profissionais da atendimento nessa área de seguros de pessoas. Não aceitei. Fui também procurada por um headhunter, que na época era da Ability, mas como eu não aceitei, né, eu não soube nem qual era a empresa e nem quem indicou. E realmente eu estava no firme propósito de me tornar uma corretora de seguros especializada mesmo na área de seguro de pessoas. Então eu tracei uma estratégia, porque a gente sabe o quanto é difícil e o quanto demanda de tempo, né? Até você realmente se estruturar, montar uma carteira sustentável. E eu estava partindo do zero. Desafio não era problema para mim, né? Pelo contrário, mas eu já estava tudo planejado, então é fácil. Difícil foi lá atrás, o começar do zero sem você ter nada, né? Quer dizer, você tem que conseguir. Ali eu já tinha a tranquilidade de ter todo um planejamento para esse início, né? E aí estabeleci lá a meta de curto, de longo prazo. Ali no caso, o objetivo do meu trabalho não era ser uma corretora grande, era ter a qualidade e a excelência do atendimento para clientes, basicamente alta renda. Então, os 2 primeiros anos eu estabeleci que eu ia construir uma carteira voltada com o seguro de vida individual, agregando a previdência e o saúde, né, quando pertinente, quando possível, mas o foco era vida. Então, eu estabeleci meta no vida. O que viesse agregava, mas o foco era o vida. Então, era aquele sistema, né? Falar com as pessoas, agendar, marcar, visitar, e você visita uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O trabalho bem focado na identificação da necessidade do cliente. Então, você visita, você busca realmente entender a necessidade dele e leva a solução. É simples, é isso, né? E assim eu fiz, construí. Em 2 anos, eu até superei a meta que eu coloquei para mim, né? Não vou nem citar algumas campanhas como Conquistadores, né? Então, nem vou citar isso porque isso é consequência do trabalho. E eu não trabalhava para ganhar, para campanha. Eu trabalhava para atingir os meus objetivos. E aí foi. Nos outros 2 anos, aí em 2009, eu consegui ter a minha carteira sustentável, em 2 anos de trabalho. Até superei a meta que eu estabeleci para mim,
eu tendo aquela carteira confortável, eu podia ter tempo de dar o melhor para os meus clientes. Eu não tinha, eu trabalhava simplesmente por indicação, quer dizer, trabalhava, não trabalho até hoje só por indicação, né? Mas quando foi em 2009, eu também me dividia em o trabalho de corretora, administrando essa minha carteira. Eu tinha uma assistente, em 2009 já fiz uma limpa, porque também eu sou corretora plena, então eu também atendia, né, outras áreas. Então no início também... Eu ia até te perguntar isso, de lá para cá, além do vida e da previdência, saúde, né? Você também foi para ramos elementares, acabou trabalhando com outros ramos? Esse é o que eu digo que foi meu maior erro, porque apesar de ter um objetivo no vida, lógico que vai tendo muita demanda. Então contratei uma pessoa que ia cuidar de ramos elementares e acabou que isso, eu também não insisto quando eu vejo que está saindo do meu propósito, não. Se não está dando certo, eu peguei, o que eu fiz? Dispensei funcionário e doei alguns clientes, aqueles que eu fiz a triagem, esses aqui não é meu perfil, eu doei. E alguns eu fiz parcerias, porque tem clientes que você tem que atender como um todo, e eu sou uma pessoa que eu prezo muito parceria, eu acho que é o caminho, né? Por mais que hoje o corretor, ele seja, eu acho que o próprio mercado e a dinâmica, as ferramentas tecnológicas te dá uma facilidade. Algumas seguradoras também têm consultores que te dão um suporte em alguns ramos. Eu não sou muito adepta de trabalhar tudo. Eu, Sônia, não uso esse modelo para mim, tá? Então, eu dei essa peneirada e falei, não, vou ficar com a minha carteira de clientes, que é aquele cliente alta renda, que é o meu público, que é aquele que eu quero dar o melhor, porque eu sei que não vai me trocar, né? Sim. E, paralelo a isso, eu comecei a desenvolver um trabalho como administradora também de consultoria. Então, na verdade, entre 2009, onde eu estava com a minha carteira já dentro do que eu planejei em 2 anos no seguro de vida individual, eu comecei em 2009, fazia a gestão dessa minha carteira e comecei a desenvolver um trabalho focado no vida empresarial. Estabeleci um segmento, né? Me especializei mesmo, estudei todas as características, a CCT do segmento e comecei a desenvolver ali. Paralelo a isso, eu fazia um trabalho como gestão na área de pessoas, né? Então, assim, a minha consultoria era direto no RH, como administradora, especializada em finanças. No final das contas, também tinha a ver com o trabalho que você desenvolvia como porque corretora. Eu conseguia unir o útil ao agradável. E nesse ramo de seguro de pessoas, uma coisa que é muito importante e que é um facilitador, né, que talvez você sendo apenas um corretor de seguros habilitado pela Funenseg, se você não tiver essa gama de conhecimento e vivência em gestão, em finanças, sabe? Eu vejo, tem uma empresa especificamente, na consultoria, quando eu cheguei, até as planilhas eu tive que fazer com o funcionário, porque não tinha. E ali foi aquela que foi maravilhoso, porque eu fui para fazer uma consultoria e acabei implantando ali todos os benefícios. Vida, previdência, odontológico, saúde e até os benefícios, foi cartão de alimentação, Então, e você consegue ampliar dessa forma porque você tem uma bagagem, um conhecimento, tá? Então, entre 2009 e 2017, paralela ao meu trabalho de corretora de seguros, eu também desenvolvi alguns projetos e fui eleita, né? Fiz parte como conselheira do Conselho Regional de Administração, CRA, onde eu desenvolvi e desempenhei várias funções. Até os 2 últimos anos fui vice-presidente, junto com Wagner Siqueira, que era o presidente, né? E nessa experiência foram 8 anos em que eu tive funções que atuei junto com o jurídico, formatando termo de referência. Na área, fui durante 4 anos a presidente da comissão de tomada de contas, né? Ou seja,
consegui ajudar um pouquinho em toda essa formatação numa autarquia federal, que não é fácil. Então, isso me deu realmente uma bagagem muito grande. Ao longo desse período, eu participei de 4 congressos internacionais, em que, como eu era conselheira também, em algumas áreas eu pude até contribuir, como na área de licitação, né, o PRODER. Então, assim, isso te dá uma experiência muito grande que acaba também ampliando e ajudando muito, né, no trabalho, no segmento que eu escolhi para desenvolver, que é o seguro de pessoas. Então, para você falar de vida, previdência, chega com uma bagagem maior quando vai falar com o gestor de RH, com o dono da empresa. Senão você não tem realmente condições de levar toda essa informação e fazer diferença, né? E fazer jus a uma consultoria, que é uma consultoria financeira, né? O trabalho realmente que eu faço. Então, foi muito bom e eu só pude fazer isso, né? Porque o meu objetivo nunca foi ser uma corretora grande, né? E alcançar, assim, grandes resultados. O meu objetivo sempre foi manter a qualidade de atendimento, não crescer muito para não perder isso e ter um bom resultado. Então, assim, eu escolhi trabalhar com filé, né? Então, mas eu só pude fazer isso depois de toda uma longa estrada, de muito aprendizado, de muito suor, né? Eu voltando um pouquinho atrás, durante 5 anos da minha vida, o período que eu trabalhei com investimento, eu abri mão de muita coisa na minha vida. Eu fiquei foram 5 anos assim, praticamente sem viajar, sem muito lazer, né? Lógico que até o trabalho em equipe era uma diversão, porque eu não abria mão disso. A minha equipe, a gente sempre festejava tudo, tem que ter isso, né? Mas assim, eu abri mão de muita coisa na minha vida para conseguir atingir os meus objetivos. Agora, esses objetivos sempre foram caminhando junto com trabalhos voluntários, que eu tenho vários, assim, coisas que a gente não comenta porque nem cabe, mas assim, em todas as equipes teve uma marca de um trabalho específico e sempre fiz isso. Então, o meu tempo, se eu tivesse que traduzir assim, o que eu enxergo em mim como uma característica assim, que me ajudou muito, além da disciplina, é a otimização do tempo, a administração do tempo, né? E eu ouvi isso no CRA, que qualquer coisa falava, não, coloca a Sônia, tinha uma comissão, bota a Sônia. Aí eu perguntei, poxa, mas eu já estou em várias. Aí ele falou, pois é, isso foi o Wagner que falou para mim. Ele falou, pois é, sabe, porque a pessoa que é muito ocupada, ela sempre consegue fazer mais coisas. Aquela que não faz nada, nunca consegue fazer, não tem tempo, não faz nada, não tem tempo. Aí eu sempre tive essa rotina assim, muito dinâmica, né? E a logística sempre ali presente, porque se eu vou num lugar, eu já vejo tudo que eu vou fazer naquele entorno. Então, o meu dia, no domingo, eu sempre fiz assim, eu já tinha síndrome do domingo. Eu não conseguia dormir se eu já não deixasse o início da semana toda organizada. Tá? Então, eu considero que isso tenha sido, acho que, um dos fatores que me contribuiu muito para eu conseguir alcançar os objetivos. Legal. E, Sônia, depois dessa trajetória aí, de metas alcançadas, de objetivos alcançados, que objetivos hoje profissionalmente você tem, né? Já depois de passar todos esses anos, bem como corretora bem consolidada, né? Dentro do cenário que você buscou, como consultora também na área de gestão, de administração de empresas, que metas hoje você tem profissionalmente? Pois é, Anderson, na verdade eu tinha até programado em dar uma redução, né, grande desde que saí do CRA em final de 2017, mas acabei inserindo o trabalho que eu fazia lá, quer dizer, eu tenho um problema sério que acaba que eu tenho que contribuir de alguma forma, né? Me sinto bem fazendo isso e enxergo hoje que vale a pena.
Então, nesses 2 anos, quer dizer, eu tenho um dia na semana, que é um trabalho voluntário que eu faço ajudando o mercado, quer dizer, eu faço parte do CVG, procuro contribuir um pouquinho, faço parte do Clube dos Corretores de Seguros. Sempre, desde que eu me tornei corretora, a primeira coisa que eu fiz foi me sindicalizar, sempre. Eu tenho uma premissa, eu acho que no mercado que eu atuo, eu preciso participar de tudo e conhecer. Eu tenho uma natureza muito contestadora, assim, né? Eu realmente preciso entender, eu não sou de engolir as coisas fáceis. Eu preciso estudar e entender para eu tirar as minhas conclusões. Então eu procuro aquilo que eu observo, vejo que pode ser melhorado, eu sou uma pessoa de ajudar, eu tenho esse desprendimento de não, vou ficar perdendo tempo com aquilo, não vai chegar. Eu posso até perder, como já perdi muito tempo com várias coisas, né? Mas eu fiz a minha parte. Certo. Se não aproveitar e não acontecer, infelizmente a gente não pode, né, conseguir ter vitória em tudo. Mas pelo menos você tentou. Então eu nunca me furtei a tentar ajudar o mercado de alguma forma, né? Então, seja através de instituições, da legislação, fui uma que durante algum tempo fui da Comissão Técnica de Vida do Sincor lá atrás, mas assim, a gente não pôde avançar muito porque a nossa luta era até em relação à legislação, né? Sim. Essa legislação aí que é tão injusta com o consumidor. Então, acho que esse é um tema que poderia até ser bem conversado num outro momento, né? Então, os meus objetivos, está sempre surgindo alguma coisa nova, né? Eu tenho, hoje, além do meu trabalho na corretora, que eu não vou crescer, não é esse o objetivo, né? O meu crescimento, ele realmente, assim, é de expansão orgânico, dentro da carteira, mais orgânico. E eu tenho, esse ano, que eu ia me dedicar a isso e aos atendimentos que eu faço aí com esse outro lado, que é o trabalho voluntário, né? Que é voltado para esse atendimento terapêutico, que é algo que eu trago lá de trás. Eu tenho um dia na semana que eu me dedico, né? E tenho feito, assim, surgiram algumas parcerias, porque o meu trabalho ele é focado mesmo no vida, na previdência, na saúde, e em outros ramos, como quando o meu cliente demanda, aquele que são os meus principais clientes, né, demandam, eu tenho parceiros. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito assessoria, eu valorizo muito plataforma, sabe? Eu acho que a diferença que eles fazem para o corretor que está começando e para os corretores que têm uma segmentação e que pode ter essa parceria, esse auxílio, né? Então, eu hoje tenho alguns parceiros no mercado e eu acho que, havendo a transparência, o comprometimento, o combinado nunca sai caro. Se você age correto, você consegue ter essa troca e essa parceria de forma saudável e crescente, agregando para todo mundo. Então, assim, o meu sonho, que eu sempre procurei fazer, assim, eu trabalho certo, assim, dentro de tudo que está dentro da legislação, né? Mesmo não concordando com algumas coisas, eu sempre trabalhei certo. E procuro parceiros que tenham mais ou menos o meu perfil, né? Porque senão não vai funcionar. E eu, dentro dessas parcerias estabelecidas, algumas surgiram que nem estavam mais no meu propósito. Por exemplo, eu não tenho mais o propósito de montar equipe, de trabalhar assim, muito focado em desenvolvimento de pessoas como meu objetivo principal. Certo. Mas isso é tão forte que acaba sempre batendo na porta. E a consultoria que hoje eu venho fazendo, eu tenho alguns clientes que eu faço isso, então eu atendo como consultora empresarial, que envolve os benefícios, e não como corretora. Outros eu faço as duas coisas, né? Porque eu presto a consultoria de qualquer forma para quem é meu cliente de seguros. E também desenvolvo alguns projetos para algumas assessorias. Eu tenho, assim, vários parceiros e vários projetos, né? Então, projetos realizados na área de saúde, eu tenho alguns que eu desenvolvi em algumas instituições, no CRA foi uma delas, né? Na implantação de
do plano de saúde para aquela categoria. De adesão. Né? De adesão, onde eu fiz a parte estratégica, desenvolvi, mas não é minha atividade principal. Né? Então, são projetos bem focados. Eu posso citar aqui, entre os parceiros e desenvolvimento de trabalho em assessoria, posso citar a Oficina do Seguro, do Mauro Vilaça, em que no início eu pude contribuir muito também com ele nessa negociação inicial, né? Um grande parceiro, um grande profissional, acredito que quem é atendido lá pelo Mauro na Oficina do Seguro está muito satisfeito, né? Que é uma pessoa maravilhosa. E dentro dessas parcerias, eu hoje estou num momento de transição. Então, assim, uma área que eu estou começando a desenvolver, a inserir no meu contexto de trabalho mesmo, inserir um trabalho mais forte na migração da minha carteira hoje de clientes de vida tradicional para o vida inteira. Né? Nós temos hoje seguradoras fantásticas com produtos muito bons. Então, citar um trabalho forte com a Prudential, né? Com a Centauro, com a N, com a própria Mongeral. Então, hoje temos aí algumas seguradoras que trabalham esse produto de uma forma bem mais adequada e no viés, né? de futuro. Então, assim, com esse momento, eu estou numa transição e apesar de continuar fazendo coisas que eu já tenho um domínio e uma experiência e acaba se tornando fácil para mim, eu estou iniciando um processo novo, né, de reaprendizado, de começar de novo. Então, eu estou iniciando um novo modelo de trabalho assim a partir de agora. E o que até me levou a isso foi a experiência que eu tive ao longo desse ano, porque por 2 anos eu, lá no CVG, fiquei responsável até pelos cursos e eventos, e nós tivemos já 2 turmas do curso de vida de alta performance, né, bem focado na venda consultiva, e a partir dali eu venho fazendo um trabalho de mentoria com alguns corretores do mercado que fizeram o curso. É um trabalho voluntário, né, mas tem sido assim muito gratificante. Por quê? O que acontece hoje? Tanto se fala que o seguro de pessoas superou o de automóvel, que é o futuro. Eu sou suspeita porque quando ninguém pensava nisso, eu já focava. E quando eu comecei, não era menina dos olhos de ninguém, era tudo difícil. Era difícil no cliente, era difícil na seguradora, era difícil porque o corretor que trabalhava a vida era até marginalizado, até é forte essa palavra, mas é verdade. Então, assim, hoje é uma outra realidade, tá? Mas, então, assim, se quando não era nada disso, porque era o meu propósito, eu fui trabalhar com vida, hoje eu enxergo que desse lucro, por exemplo, a primeira turma tinham 30 pessoas, né? A outra tinham 20. Você pega o profissional que já tem experiência no mercado, nunca trabalhou com vida e quer trabalhar, ele precisa conhecer esse universo, sim, tem muitas oportunidades, sim, mas não é o ramo ideal para todo mundo. Até porque ele demanda um tempo, ele é mais trabalhoso, né? Então, é muito importante o profissional identificar se está de acordo com o perfil dele, porque só uma habilitação FUNESEG não vai dar condições dele ter uma remuneração como se fala, uma carteira sustentável como se fala, tá? Isso vai muito além, então precisa ter uma dedicação, é possível para todo mundo, tá? Mesmo que não tenha nenhuma outra formação, porque eu vejo que a motivação, a vontade de alcançar, ela é superior à sua formação, porque uma pessoa sem formação que tenha boa vontade, fé e trabalho, ela consegue. E uma pessoa com formação, se não tiver isso, ela não vai conseguir. Né? Então, acho que tem que ser muito avaliado. Eu nunca deixei, eu nunca mudei a minha opinião, vamos dizer assim, nem deixei de seguir o meu propósito
pelo que os outros diziam ou pelo que os outros faziam, né? Eu mantive firme o meu propósito. Então, eu acho que isso é importante, porque senão você está fazendo isso, mas está todo mundo dizendo que isso aqui é melhor. Vou até dar um exemplo. Eu nunca comprei lead. Eu até hoje trabalho por recomendação, por indicação. Então, se naquela época que eu comecei era muito mais difícil, que nós não tínhamos esses recursos tecnológicos todos que tem hoje, né? Então, assim, tem que usar os recursos sim, mas você tem que usar para aquilo que você precisa. Então, o que eu consegui identificar fazendo essa mentoria? Tinham muitos profissionais ali que realmente teriam condições de se desenvolver no vida. Por quê? Porque a pessoa quer, porque ela tem condições, porque ela realmente está almejando aquilo e vai conseguir. Outros só estão perdendo tempo, porque estão deixando de fazer o que realmente se enquadra no perfil, perdendo tempo em tentar fazer algo que não estava. Então, essa mentoria para mim já valeu muito a pena, porque assim, eu vou citar duas situações, tá? Uma pessoa que era focada em saúde, com um know-how, com uma experiência tamanha. E ela começou a fazer os cursos, estava lá. E ela dizia assim, Sônia, cara, eu não estou conseguindo, não consigo agendar, não consigo falar no produto. Ai, vai comigo. Eu falo, eu posso ir, mas primeiro você tem que ter certeza de que é isso que você quer, porque senão você não vai conseguir se desenvolver. E aí comprovei que ela se desenvolvendo no saúde, como ela faz, e agregando outras possibilidades, outras parcerias, ela poderia alcançar o objetivo dela, tanto financeiro como de realização, muito mais rápido. E ela realmente fez isso. Que bacana. Então ela deixou, ela já estava meses, né, insistindo numa coisa que não estava nem fazendo bem a ela. Aí ela, mas todo mundo fala. O que eu vou fazer? Vou investir no Google, vou comprar lead. Aí eu falo, sim, se você não está conseguindo ligar, nem agendar, nem visitar, para que você vai comprar lead? Vai gastar dinheiro? Investe na sua capacitação do saúde, sabe? Então, eu acho que é muito importante cada um olhar para dentro de si, se conhecer. Não se importar com o que o mercado está dizendo lá fora. Você tem que estar atento e acompanhando as tendências, as possibilidades, mas você não pode determinar que vai fazer uma coisa porque é a tendência ou porque todo mundo está fazendo. Tá? Então, assim, eu nunca me deixei levar. Você é testemunha disso. Quantas vezes a gente até conversou, eu falei, poxa, acho que eu vou fazer algum trabalho aí focado. Depois eu falo, não vou fazer, né? Porque, assim, você tem que estar preparado para aquilo que você vai buscar. Senão não adianta, porque você vai buscar, você vai perder tempo e você vai retroceder, porque não conseguiu. E, Sônia, a gente sempre termina aqui nossas entrevistas perguntando o que o nosso convidado ali enxerga ali para os próximos anos da corretagem de seguros. No teu caso, eu vou fazer um pouco diferente. Como a tua jornada aí profissional foi construída ali em cima do vida, né, e de benefícios, te perguntar justamente isso. Tu já falou um pouco disso, mas o que você enxerga para os próximos anos no trabalho do corretor de seguros, o papel que o corretor de seguros vai desenvolver, especificamente nesse ramo de vida, de benefícios? Olha, eu sou uma pessoa otimista por natureza, porque eu acredito na força do trabalho. E na força do trabalho tem sempre mercado, por mais difícil que ele esteja, né? Então, assim, para quem pretende começar a trabalhar com vida, tem que ter muito, muito forte dentro de si, que é árduo, não é fácil, demanda tempo e não adianta ter só o conhecimento técnico, ter a certificação da Funenseg, ter a vontade de visitar o cliente, e que se vai buscar esse ramo pensando em investir no Google, investir no Facebook, ficar oferecendo a todo mundo, não é esse o caminho. Isso ajuda, né? E é fantástico. Eu acho que as ferramentas hoje são maravilhosas e eu vejo um cenário positivo, crescente para o ramo de seguros de pessoas. Agora, também vejo que essa transição, ele vai se ajustar. E quem realmente tiver o interesse de trabalhar tem que se capacitar.
tem que conhecer, tem que entender um pouco de cada coisa, porque você precisa fazer essa diferença. E hoje está muito, a concorrência em si, os bancos estão, sempre foram, mas estão altamente desleais, porque hoje o próprio gerente do banco, ele já tem algum conhecimento do seguro também, coisa que não era assim. Hoje, alguns já estão ferozes, não só com os clientes da base, não, mas naquela captação mesmo. Então, o corretor especializado, aquele que realmente tem uma capacitação ampla, que entende de gestão, que entende de tecnologia, que entende de... assim, que tem essa amplitude de conhecimento, ele realmente vai superar e vai crescer muito, porque é um mercado, eu vejo um cenário positivo, né? Agora, eu deixo como uma reflexão para o corretor que está iniciando ou para aqueles que até estão já há muito tempo no mercado, mas estão num momento que assim não sabe para onde correr, avalia o que realmente, o segmento que você gosta. Porque aquele que você gosta, você vai encontrar clientes e possibilidades de expansão e crescimento. Então, faça parcerias com profissionais que tenham esse expertise em outros segmentos, porque assim, um sonho, vou dizer assim, né, que eu acho que possível, e hoje tenho visto isso, graças a Deus, que é assim, o crescimento do mercado como um todo. Então, nós profissionais podemos nos ajudar muito e todo mundo crescer junto, porque isso vai balizar por alto o nosso mercado. Sim. Então, eu até sou suspeita, né? Faço parte lá do grupo Superação, não vou deixar de citar aqui, que realmente nesses anos, estou lá praticamente também desde o início, o quanto nós todos evoluímos, né? Porque a troca é fantástica. Então, eu acho que esse é o caminho, né? O ajudar sempre. Sônia, muito obrigado pela contar a tua história, compartilhar um pouco da tua história, das tuas experiências e ter aceitado conversar aqui com a gente. E até a próxima, hein? Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente.